Fala galera moral, vamos nessa, já estamos ao vivo nesse sabadão, mas deixa eu entrar aqui nesse assunto chamado regimento interno, que é a minha participação com vocês. Vamos para cá. Regimento interno. Presta atenção que nós temos aqui uma resolução, que é uma das proposições possíveis na Câmara Municipal, é uma resolução, tá? É um projeto de resolução. Então, essa resolução, ela responde pelo número 1670/2020. Prestem atenção, bem novinha, bem novinha. Nós temos uma resolução nova de 2020. Quando eu trabalhei a resolução da Assembleia Legislativa, era de 1996. Aí ela já fica mais comprometida. Só para você ter uma ideia, nós já temos alterações, várias alterações a essa resolução, e a mais recente, março de 2023. Então a gente precisa estar muito antenado, você não pode estudar por um material desatualizado. Então, vamos ajeitar bem direitinho e eu vou passar para vocês a resolução pelo WhatsApp, tá certo? Essa resolução, então, é o que a gente chama de nosso regimento. É o regimento interno agora vai começando a se familiarizar, CMFOR, ou seja, Câmara Municipal de Fortaleza. Esse regimento ele foi construído com 220 artigos. Moral, ele ainda tem 220 artigos? Não, ele tem mais, porque alguns artigos foram acrescentados a essa lei, então a esse regimento interno. Então nós temos 220 artigos que foram construídos, espalhados em 8 títulos. Na minha aula de teoria, eu escrevo título por título, artigo por artigo, para você. Então, a primeira coisa que eu vou lhe pedir, Moral, eu já trabalho na Câmara Municipal, eu sei que tem gente que já trabalha na Câmara Municipal. Para essas pessoas, as nomenclaturas, os nomes que eu vou colocar aqui, já são do dia a dia, não vão doer muito, aliás, não vão doer nada. Agora, imagina, para outras pessoas que nunca viram uma Câmara Municipal funcionando. Hoje eu trabalho na Assembleia Legislativa, tá? Eu trabalho na Assembleia Legislativa, eu assisto a dinâmica de plenário. Então os nomes para mim já não são difíceis, eu já dei aula também do regimento interno da Assembleia. Então por tudo isso, por ter dado aula, lecionado teoria e hoje participar da prática, eu sou bombeiro militar, eu trabalho dentro da Assembleia Legislativa, vejo o funcionamento da casa, para mim já ficou cotidiano. Agora, para você, que os nomes, legislatura, sessão legislativa ordinária, pela ordem, questão de ordem, à parte, esses nomes que vão aparecendo para você aqui, não, apesar de você achar estranho, não se preocupe. Me dê a oportunidade de estarmos juntos nesse curso e, ao final, você vai entrar na Câmara Municipal entendendo tudo. Eu digo para você que você vai entender tudo. Toda a dinamicidade. Rapaz, meu professor foi o moral. Lembra que eu disse que eu tinha uma notícia ruim e duas boas? A notícia ruim era o regimento interno. Mas a notícia boa é que você vai estudar com moral o regimento interno. E ao final, você vai estar dando um show nesse conteúdo. Título 1, então, da Câmara Municipal. O título 2 vai falar dos vereadores. Do artigo 10 até o artigo 29 é só para falar dos vereadores, direitos dos vereadores, deveres dos vereadores, enfim. Essa parte dos vereadores, a posse, como é que funciona a posse dos vereadores, vai do artigo 10 ao artigo 29. Do artigo 30 até o artigo 54, você vai conhecer a mesa diretora. Moral, o que é essa mesa diretora? A mesa diretora é aquele grupo de 10 parlamentares, 7 efetivos, 3 suplentes ou vogais, o nome. Calma, vai relaxando. Relaxa, relaxa. Como é que você tá? Você tá bem? Relaxa. Você tá com moral, entendeu? Você tá com moral. Aí você vai ficar tranquilo, tá bom? Esses 10 parlamentares, eles conduzem os trabalhos, organizam os trabalhos, cada qual com as suas competências previstas aí, do artigo 30 até o artigo 54, mesa diretora. Depois da mesa diretora, você vai conhecer ali do 55 até o 87, depois da mesa, o que é que vem mesa, já vem os processos,
como é que funcionam os processos. Depois do artigo 88 até o 130, você vai conhecer alguns procedimentos especiais, enfim, comissões. Nós vamos falar das 10 comissões permanentes, das comissões temporárias da casa e vamos finalizar com o título de número 8 do artigo 188 até o artigo 220, ali falando das disposições finais e transitórias. Fica tranquilo, tudo isso será escrito no teu material que você vai ter com moral. Bora começar? Se não é que já começamos. Agora vamos para o questionário. Hoje eu priorizei um questionário inicial para você entender essa parte inicial do nosso regimento interno. Então, cai para cá, a primeira questão diz o seguinte: a Câmara Municipal de Fortaleza se reúne anualmente em sessões legislativas ordinárias, divididas em 2 períodos legislativos. Marque o item que consta o início e o fim de cada uma dessas sessões. Presta atenção que nós temos aqui algumas palavrinhas interessantes. Eu trouxe a minha arma. Cadê a minha arma? A minha arma da sabedoria. Eu tenho que ter hoje uma régua, uma grande régua, para você entender. Primeiramente, um nomezinho que eu trouxe para vocês hoje foi chamado de legislatura. Legislatura. Moral, o que é a legislatura? A legislatura nada mais é do que a composição dos 4 anos, dos 4 anos de um mandato de um vereador. Pronto, essa é a ideia. O vereador ele tem um mandato e aí esse mandato ele corresponde a 4 anos. Cada anozinho desse aqui corresponde a uma sessão, existe dentro de cada ano uma sessão legislativa ordinária. Mas espere aí. Essa legislatura que esses vereadores estão, que os atuais vereadores estão, é a 19ª legislatura. Então nós estamos na 19ª legislatura, que começou quando, Moral? Bora falar da atual legislatura. A atual legislatura se iniciou no dia 1º de janeiro. Pera aí, deixa eu começar aqui assim, ó. Início e vamos colocar logo aqui o fim da legislatura, tá? Quando se deu o início da legislatura? Se deu no dia 1º de janeiro de 2021. Moral, a eleição foi em 2020, exatamente. Você tá lembrado, aliás? Não tinha como eu esquecer. Por que eu não conseguiria esquecer? Porque eu participei do processo, eu fui candidato nessa época aqui, ó. Em 2020 eu estava candidato a vereador de Fortaleza. Moral, o senhor não foi eleito? Não, não fui eleito, apesar de tirar quase 5.000 votos em Fortaleza. Olha que fantástico. Quase 5.000 pessoas saíram de suas casas e foram até a urna eletrônica lembrando do Moral. Isso é sinônimo de muita gratidão pelo Moral. Muito obrigado. Mas eu não estava no dia 1º de janeiro de 2021, quando deu início a 19ª legislatura da Câmara Municipal de Fortaleza. E quando é que vai acabar essa legislatura, Moral? Se encerrará no dia 31 de dezembro do próximo ano, 2024. Então você pode contar com os dedos, não é feio, ó. 2021 todo, 2022 completo, 2023 completo, 2024 completo. São 4 anos a composição de uma legislatura. Mas como eu disse, uma legislatura ela é formada de 4 anos, onde em cada ano tem que ter uma sessão legislativa ordinária. Então vamos lá. SLO, Sessão Legislativa Ordinária. Moral, como é que funciona a sessão legislativa ordinária? Vamos botar só assim, sessão legislativa. Sessão legislativa está exatamente de acordo com o período. Ele está falando de período, sessão legislativa. Bom, quando dá início à sessão legislativa? Ah, Moral, no dia 1º de janeiro. Errou. Cuidado. O início da legislatura é que se dá no dia 1º de janeiro. O início da sessão legislativa não se dá no dia 1º de janeiro. Só vai se dar no dia 1º de fevereiro. Dá início. Bora colocar aqui a nossa... Cadê o nosso... Cadê você? Tá aqui. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar do lado de cá, fica melhor para vocês verem, tá certo? Vamos começar aqui a nossa linha do tempo, tá?
Pronto, aqui já dá a ideia, já dá a ideia. Estamos falando de uma sessão legislativa, SL. Sessão legislativa ordinária. Quando se dá início à sessão legislativa ordinária? Dá início no dia 1º de fevereiro. No dia 1º de fevereiro, inicia a sessão legislativa. Moral, e ela vai até quando? Calma lá. Ela é formada por 2 períodos. Dá uma pausa aqui no dia 30 de junho. No dia 30 de junho, dá uma pausa. Então, nós temos aqui o nome início da sessão legislativa ordinária, dia 1º de fevereiro, dando uma pausa, e a gente vai chamar de interrupção. A interrupção no dia 30 de junho. Beleza. Interrompe e volta quando, Moral? Bora botar aqui o 2º período. Esse aqui é o nosso 1º período. O 1º período da sessão legislativa ordinária. Dá uma pausa, interrompeu e volta quando? Bora lá colocar nossa linha do tempo aqui. Reinicia em que data, Moral? Reinicia no dia 1º de agosto. E aí vai haver o encerramento. O encerramento no dia 22 de dezembro. O regimento interno, ele diz que quando essas datas não forem dias úteis, as datas serão a data subsequente, não será antecipado, será prorrogado. Tranquilo até aí, beleza? Então nós temos aqui o nosso 2º período. Vamos continuar. Onde é que o Moralzão estava? Eu estava aqui exatamente mostrando para você como é que funciona a legislatura. Presta atenção, a legislatura ela é composta por 4 anos, com início no dia 1º de janeiro de 2021, porque eu estou falando da 19ª legislatura, e ela finaliza no dia 31 de dezembro de 2024. Mas não confunda legislatura com sessão legislativa ordinária. A sessão legislativa ordinária, ela acontece dentro do período do ano em 2 períodos. Primeiro período começando no dia 1º de fevereiro, terminando no dia 30 de junho, se essas datas forem úteis. Se não, prorroga para a primeira data útil após esses prazos. E reiniciando dia 1º de agosto, finalizando no dia 22 de dezembro. Sei que você está perguntando, Moral, me diga uma coisa, e esse aqui, esse período que não está compreendendo o que a gente chama de sessão legislativa ordinária. O que seriam? Esses de azul aqui, você vai colocar o nome, venha para cá, você vai colocar esse nome aqui, ó, sessão ou sessões legislativas extraordinárias. Então, se acontecer alguma reunião que não está dentro da sessão legislativa ordinária, desses 2 períodos, 1º período e 2º período, você vai dizer que essas reuniões estão acontecendo em sessões legislativas extraordinárias, ou seja, em períodos extraordinários. Eu quero que você entenda SL como período. Então, nós temos o período ordinário, com 2 períodos, e o período extraordinário. A SLE, você vai entender como período extraordinário, que são em períodos de recessos. Recesso 1, recesso 2 parlamentar. Show de bola? Então responda para mim, responda. Vamos lá para a minha questãozinha. A Câmara de Fortaleza se reúne anualmente em sessões legislativas ordinárias, divididas em 2 períodos. Marque o item onde consta o início e o fim das sessões. Letra A, dia 1º de janeiro, errado. Letra B, 1º de fevereiro, certo. A 30 de junho, 1º período. E de 1º de agosto a 22 de dezembro, 2º período. Pode marcar a letra B. Deixa eu desenhar aqui, ó, letra B, a nossa primeira questão. Volto para cá. Professor, moralzinho, mas vamos lá. A legislatura começa no dia 1º de janeiro. Você sabe o que foi que aconteceu nessa data aqui? Cadê meu pincelzinho? Olhe para cá. Deixa eu pegar o pretinho.
exatamente nessa data que marcou o início da legislatura, marcou também o que a gente chama de posse dos vereadores. Aliás, aqui nós temos alguns acontecimentos. No dia 1º de janeiro de 2021, 7 acontecimentos, 7 atos nesse dia. O primeiro, os candidatos que foram eleitos, eles fizeram um compromisso. Eles foram lá e se comprometeram. Eu, vereador, prometo. Começaram com um compromisso. Segundo, foram empossados. Depois do compromisso, posse dos vereadores. Depois disso, teve a eleição da mesa diretora. A mesa diretora foi eleita. Os 10, 7 titulares, 7 efetivos e 3 suplentes foram eleitos, terceiro ato. Depois, receberam aqui eles receberam rapaz, como é o nome? Aqui teve o prefeito e o vice-prefeito entregam as declarações, quase o nome não sai. As declarações de bens. Depois disso, o prefeito e o vice-prefeito fizeram o seu compromisso com o cargo de prefeito e vice. E, por fim, foram empossados o prefeito e o vice-prefeito. Então, veja que nós temos aí uma sequência de 7 atos que aconteceram nesse dia 1º de janeiro. E sabe como é que se chama essa sessão? Cuidado para você não confundir. Sessão legislativa, você entende? Período. Se não tiver o nome legislativa, é reunião. Pois dentro desse dia 1º de janeiro, aconteceu uma sessão-reunião. E como é o nome dessa sessão-reunião? Sessão solene. Houve uma sessão solene. E aí, nessa sessão solene, aconteceu tudo isso. E aí, e só começam as reuniões dia 1º de fevereiro. Tá dando para entender o negócio? Não é simples, nada demais, não é? Então, nossa primeira questão está respondida. Vamos voltar. Vamos para a segunda questão. Alguma dúvida aqui? Galera, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sim, mas cadê a música de abertura? Cadê a música? O Davi gosta de música. O Davi gosta de música. Davi, qual é a música que você quer? Diga aí que o Moral canta. Diga aí qual é a música que você quer. A música, você quer uma música de carnaval? Você quer uma música de ano novo? O que você quer? Olha lá, eu também danço, Segunda questão. Isso aqui já é o meu tempo, 9h15 da manhã já é. Rapaz, 9h15 é? Tá louco, maluco, 9h15. Segunda questão. Conforme a resolução 1670, o mandato dos membros da mesa diretora é de, olhe para mim, para a gente falar sobre a mesa diretora. Agora, eu falo sobre a mesa. Cadê meus pincéis? Para cá, olha para cá. Mesa diretora. Bom, primeiramente, a mesa diretora, ela é eleita pela primeira vez, no início da legislatura. Iniciou a legislatura, aqui os vereadores eleitos, como eu disse, prestarão um compromisso, serão empossados e aí já começa a eleição da mesa diretora. Professor, essa mesa diretora o senhor falou que são 10 membros, exatamente. São 10 membros, 7 efetivos. 7 são efetivos. Quem são esses 7 efetivos? 1, 2, 3, 4, 5... Não vou escrever assim não. Não vai demorar muito. Vamos escrever só assim, fica mais fácil. 1, 2, 3. Assim fica mais fácil. Por quê? Porque nós temos o presidente da mesa. Aí nós temos os vices. Os vices, Moral, porque nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro vice-presidente. E aí depois nós temos mais 3 cargos que são primeiro, segundo e terceiro secretários. Primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário. Então nós temos aqui os 7 efetivos e temos 3 vogais. Vocês vão ver em alguns locais, ele escreve a palavra vogal. Vogal quer dizer suplente, tá? São 3 suplentes. E aí é só decorar o primeiro, segundo e terceiro suplentes. Suplentes e vogais, para nós aqui, são sinônimos, tá? Então essa mesa diretora você já viu. Ela é eleita logo no primeiro dia de janeiro do início da legislatura. Só um detalhe que eu não falei aqui, é importante falar. Essa sessão solene ela vai acontecer
às 16 horas, tá? Veja que nós temos aqui um dia 1º de janeiro, começo do ano, né? Então, para ser de manhã seria bem complicado. Então, vai ser à tarde, às 16 horas, dar início a essa sessão solene. Beleza, são 10. Professor, essa mesa diretora, ela vai permanecer no cargo por quanto tempo? São 2 anos de mandato. 2 anos. Professor, mas vamos lá. O presidente adorou ser presidente. Ele quer continuar sendo presidente. Pode ou não pode? Pode. Ele pode continuar sendo presidente. E aí ele vai dizer que admite-se a reeleição. Quando ele fala a reeleição, interpreta-se como mais uma eleição para o mesmo cargo. Então, para o mesmo cargo, ele tem direito a mais uma participação e permanecer nesse cargo por mais um mandato na mesa diretora para o mesmo cargo. Veja que a interpretação, se o presidente ele muda de cargo, não tem problema, não existiria problema ele permanecer várias vezes. De presidente, primeiro vice, vai para segundo secretário, não teria problema. O problema aqui é ele permanecer no mesmo cargo. Aí o regimento interno diz que admite-se a reeleição. E aí entende-se como uma eleição a mais, tá? Um direito à reeleição. E aí ele dá aquela grande observação. Pode ser na mesma legislatura ou na legislatura subsequente. Na mesma legislatura, se ele foi eleito aqui, ó, do dia 1º de janeiro de 2021, aí o mandato demoraria, ó, 2 anos, não é isso? Iria até o dia 31 de dezembro de 2022. Ele permaneceria todo 2021 e todo 2022. Presta atenção, ainda em dezembro do ano de 2022, tem a eleição para o biênio 2023-2024. Por quê? Porque ainda está dentro da mesma legislatura. E aí, antes de encerrar o segundo período da sessão legislativa ordinária do segundo exercício, do segundo ano, eles devem fazer aí o que a gente chama de eleição da mesa diretora. Aliás, o próprio regimento interno condiciona esse encerramento. Esse encerramento, ele precisa acontecer antes, é condicionado à eleição da mesa diretora. Eleição da mesa. Agora, lembrando, não é todo ano que acontece a eleição da mesa, é bianualmente, tá? Bianualmente. Sendo que, dentro da legislatura, só existe em dezembro, quando vai dar início o segundo biênio da legislatura, tá bom? Ok até aqui? Então já dá para a gente responder a questão. Olha para mim. Conforme a resolução, é de 2 anos. Olha a letra A. É de 2 anos, vedada a recondução ao mesmo cargo? Não, não é vedada, é permitido, tá? Letra B, vedada a recondução ao mesmo cargo? Errado. Letra C, são de 2 anos, permitida a reeleição para os mesmos cargos, independentemente de legislatura. Pronto, pode marcar a letra C. Independentemente da legislatura. Pode ser na mesma legislatura, pode ser na legislatura seguinte, tá? Beleza, então tranquilo até aqui? Beleza? Então volto para cá. Alguma dúvida até aqui? Veja, nós temos 2 questões resolvidas. E aí eu estou sempre perguntando se você está entendendo, moral. Eu nunca li o regimento interno. O mais importante agora, você está entendendo o que o moral está falando? Isso é muito importante, tá? Só um detalhe, deixa eu ver se a questão vai falar. Vai, eu tenho uma questão que vai falar sobre isso. Então bora para mais uma, terceira questão. A Câmara Municipal de Fortaleza tem sua sede no Paço. Moral, o que é Paço? Paço entenda como prédio, tá? No prédio municipal chamado de José Barros de Alencar. A indicação que o moral dá, você vai ter que decorar isso, tá? Aonde é que fica, onde é que funciona a Câmara Municipal? Cuidado que eu não estou perguntando o endereço. O endereço é na rua Thompson Bucão, pertinho ali do Iguatemi. Eu não estou falando ali, ela fica perpendicular a Rogaciano Leite. Não estou falando do endereço. Veja que o prédio ele pode mudar de endereço, ele não vai mudar de nome. Tem um projeto que a Câmara Municipal se mudaria de endereço, sairia da Thompson Bucão, salvo engano, número 830, e seria colocado lá pertinho da praia
da leste-oeste. Bom, veja, essa mudança de endereço, ela não faria mudar, não necessariamente mudar, o nome do Paço Municipal. Paço Municipal José Barros de Alencar. Lembre-se do cearense José de Alencar e bote o nome do Barros no meio, José Barros de Alencar. E aí ele vai dizer agora uma coisa que não pode mudar. Tem que ser na capital do estado do Ceará. E hoje a capital do estado do Ceará é Fortaleza, tá bom? Volte para cá. O regimento interno da Câmara Municipal prevê a possibilidade de realizar sessões em local distinto de sua sede. Para tanto depende de... Bom, moral, o que essa questão está dizendo? É o seguinte, onde é que funcionam as sessões? Entenda, vamos continuar, olhe para cá. Falou em sessão legislativa, isso aqui quer dizer períodos. Isso aqui quer dizer tempo, período. Não confunda com o nome sessão sem o nome legislativo. Isso aqui quer dizer reuniões. Entendeu aí como é que funciona? Reuniões dentro do período e reuniões de tipo solene. Existem 3 tipos de reuniões. Vamos para cá. Dá para a gente colocar bem aqui, ó. Tipos de sessões. Tipos de sessões, de reuniões. São 3. Existe a ordinária, e eu não estou falando do período, tá? Da reunião ordinária. Existe a reunião extraordinária. Existe a reunião solene. Moral, a sessão ordinária, ela acontece, olhe para cá, dentro do período legislativo ordinário, dentro da sessão legislativa ordinária, prevista no regimento interno, nos dias previstos, nos horários previstos. Quais são os dias que acontecem as sessões ordinárias? Terça, quarta e quinta-feira. Moral, eu gostaria de assistir a uma sessão ordinária da Câmara Municipal. Então você vai lá na terça, na quarta ou na quinta-feira, a partir de 9 horas da manhã. Começa com o pequeno expediente às 9 horas, tem duração máxima de 60 minutos. Depois vai para a ordem do dia, não tem prazo para terminar a ordem do dia. Pode ser rápido, pode durar mais tempo. Depois vai para o grande expediente, aí são 120 minutos o grande expediente, e termina com a explicação pessoal, que é um período dado que é para finalizar as 4 horas. Então, o tempo restante será destinado às explicações pessoais. Show de bola? Acabei de falar de como é dividida a sessão ordinária, a reunião ordinária. Pequeno expediente, ordem do dia, grande expediente e explicações pessoais. Tudo isso eu escrevo a coisa mais linda no nosso curso de teoria, pode ter certeza. A sessão extraordinária são aquelas que funcionam em horário diferente da ordinária. Em horários, em dias. Na segunda-feira pode ter uma sessão? Pode. Se acontecer uma sessão, como é que ela vai ser chamada? Extraordinária ou solene. Mas eu digo o seguinte, para ter o mesmo rito da ordinária, a ideia da ordinária é a extraordinária em dia ou horário diferente da ordinária, tá certo? E a sessão solene, moral? A sessão solene, ela funciona de 3 formas, tá? 3 motivos para a sessão solene. A primeira, instalação da legislatura. A instalação no dia 1º de janeiro de cada ano é instalado, aliás, 1º de janeiro da legislatura, instala-se a legislatura. Tranquilo até aqui? E claro, todo dia 1º tem a posse da mesa diretora. A cada 2 anos. Falei todo dia 1º, bianualmente. Tranquilo até aqui, beleza? Segundo motivo de uma sessão solene, a entrega de honrarias, e também tem o dia do município de Fortaleza, no dia 13 de abril, onde há comemoração a esse dia 13 de abril. Então, temos uma sessão solene aí. Então, vamos continuar. O regimento interno prevê a possibilidade de realização de sessões em local distinto. Vamos voltar aqui, porque agora eu lembrei da questão. Moral, é possível as sessões, elas funcionarem, as reuniões, fora do Paço Municipal José Barros de Alencar? É possível? Bom, é possível, mas de forma excepcional. E aí a pergunta é, se essa sessão ela vai acontecer, o que é necessário? Aí a letra A vai dizer,
É necessária a decisão da mesa diretora ad referendo, ou seja, após um referendo da maioria absoluta do plenário? Não. Para acontecer, vamos direto para a resposta, para a gente lembrar na hora da prova. Para uma sessão funcionar fora do passo municipal, tem que ser por decisão da maioria absoluta da Câmara. Olha só, não confunda maioria simples. Existe o que a gente chama de maioria simples, de maioria absoluta. Moral, o que é a maioria simples? A maioria simples é a metade mais um dos presentes. Só se leva em consideração os presentes. Então, a maioria simples é a maioria contabilizando apenas os que estão presentes naquela sessão. Já a maioria absoluta leva-se em consideração não os que estão presentes, mas todos. Você sabe quantos vereadores tem Fortaleza? Daria para eu ficar com vocês hoje aqui. Que horas são? Deixa eu ver aqui. 9h30, tá? Eu vou ficar até o professor aparecer numa boa moral. E se faltar alguma questão aqui, vou te convidar para a gente, na próxima semana, realizar isso pelo canal do YouTube. Já tá aí, professor. Não diga ele que não tem pressa, não. É o Serginho, né? Sérgio Rosa, diga a ele que fica bem tranquilo. Tem questão aqui até 11h30 da manhã. Eu tinha um compromisso agora 10 horas. E aí eu não vou ter mais, então eu estou sem pressa. Na hora que o professor chegar, a vez é dele, tá bom, pessoal? Então vamos lá, continuando aqui a ideia. Eu falei sobre as questões. Se o que ficar, fica para a próxima semana e eu chamo vocês numa live dessas aqui, tá bom? Eu vou chamar por ali, ó. E pelo grupo da gente, tá certo? Pelo grupo do WhatsApp. Mas como eu estava dizendo, para funcionar fora tem que ter maioria absoluta. E a maioria absoluta é a maioria de todos. E eu pergunto, quantos vereadores tem em Fortaleza? Fortaleza tem 43 vagas para vereadores. São 43 vereadores. Moral, o que seria a maioria absoluta? É a maioria de todos, independentemente se todos estão ou não estão lá. Então a maioria absoluta são... pega metade de 43. Aí você vai dizer, moral, 21 mais 21 dá 42. Então são 22 vereadores. Se 22, a maioria absoluta, ó, já dá com 22. 22 já dá maioria absoluta. Então, eu precisaria, para funcionar uma sessão fora do paço municipal José Barros de Alencar, para funcionar fora de lá, eu precisaria da decisão ali de 22, no mínimo 22 vereadores de Fortaleza. Isso é maioria absoluta. O que seria maioria simples, moral? A maioria simples é dos presentes. Aí vamos imaginar que numa sessão estejam presentes 30 vereadores. O que seria a maioria simples? Dos 30, 16. O que seria a maioria absoluta? Eu desconsidero a ideia que tenha 30, não interessa ter 30. Teriam que ser 22 dos 30 para dar a maioria absoluta. Entendeu a ideia de maioria absoluta para maioria simples? Maravilha! Acabei de baixar, tá todo mundo bem, né? Tá todo mundo prestando atenção, que ninguém tá escrevendo nada. Eu acho lindo vocês prestando atenção no moral. Então, a resposta dessa pergunta para tanto, depende de quê? Depende da decisão da mesa? Não. Do prefeito? Mas, rapaz, o prefeito não. Da decisão da maioria absoluta do plenário. Olha como é que ele chama o conjunto dos vereadores, o plenário, que faz o plenário. Então, fica a letra D pra gente, tá certo? Vamos para a questão de número 4. Questão boa, questão boa. Vamos lá para a primeira. Inciso 1. São afirmativas que constam no regimento interno da CMFO, Câmara Municipal de Fortaleza. Inciso 1. A sessão legislativa ordinária não será encerrada sem a aprovação do projeto de lei de diretriz orçamentária. Professor, e agora que eu nunca escutei isso? Vamos lá. Vou precisar de espaço. Vou apagar isso aqui. Deixa eu ver o que é que eu vou apagar isso aqui. Presta atenção que nós temos 3 orçamentos. Nós temos 3 planos orçamentários. Nós temos o PPA. Deixa eu botar um pouquinho mais para cá, você vai entender por quê. Nós temos o PPA, nós temos a LDO e nós temos a LOA. O que são, moral? Então vamos lá. PPA, Plano Plurianual. Plano Plurianual. Esse plano plurianual, ele tem uma duração de 4 anos.
Ele, quando confeccionado, ele dura por 4 anos. Ele é confeccionado para 4 anos. E uma observação. O plano plurianual, ele não começa no primeiro ano da legislatura. Ele não dá início no primeiro ano da legislatura. Ele só dá início no segundo ano da legislatura. Então vamos pegar o governo atual, Sarto. O Sarto, quando ele assumiu em 2021, ele ainda estava com o PPA do prefeito, do ex-prefeito Roberto Cláudio. Então ele passou todo 2021 trabalhando com a ideia do PPA passado. E, aliás, é bom até que se diga, até o orçamento, a lei orçamentária anual, o nome próprio não já está dizendo, é anual. Ela dura 1 ano, tá? Todo ano ela é confeccionada. Só que o prefeito, quando ele assume, ele passa 1 ano com o orçamento do prefeito anterior. Então o Sarto ele passou todo 2021 ainda com o orçamento do Roberto Cláudio. O primeiro orçamento confeccionado pelo governo Sarto foi em 2022. Aí ele passou, ó, 2021 ele propôs, aprovado. 2022, aí depois ele passou 2023, ele enviou outra proposta para 2023, outra proposta para 2024. 2024 vai começar agora, pois ele vai ter o orçamento, já foi aprovado o orçamento, hoje é que dia? Já está acabando, né? Já foi aprovado o orçamento para 2024. E 2024 é dele a proposta para 2025. Mas, moral, ele não sabe nem se vai ser reeleito, ele faz orçamento para o ano seguinte. Porque o conjunto, o ciclo que a gente chama de ciclo orçamentário, ele não pode parar. Para ele tentar ser o mais próximo do prefeito, ele segue essa dinâmica. O próximo prefeito, pode ser ele mesmo, vai ficar com o orçamento proposto em 2024 para 2025. A lei de diretrizes orçamentárias, ela também tem uma duração anual. Agora vamos lá. Tudo que eu disser aqui não está nessa lei. Está na Lei Orgânica do Município, na LOM. Aonde é que eu vou tirar essas informações? Artigo 174, artigo 175 e artigo 176 da Lei Orgânica do Município. PPA, 4 anos. Moral, o que é uma PPA? Se a gente fosse colocar aqui a administração, a ideia de administração seria o nosso planejamento estratégico, tá? O Poder Executivo, ele faz um planejamento estratégico para 4 anos. 3, ele como gestor, e mais 1 para o primeiro ano da próxima legislatura. Então, seria um planejamento estratégico. O prefeito tem que enviar, preste atenção, o prefeito tem que enviar isso aqui até 8, deixa eu lembrar, lei de diretriz orçamentária no primeiro ano, não, até 4 meses, olha como é que ele fala lá, ó, até o envio, enviada à Câmara Municipal até 4 meses do encerramento do primeiro ano de exercício financeiro. Do exercício financeiro. Moral, o que seria então isso aqui? Vamos lá. Quando foi o primeiro ano do exercício financeiro? Olha para isso aqui, olha para cá. Quando foi? Fala, quando pega em data fica melhor. Quando foi o primeiro ano do exercício financeiro do governo municipal atual? Foi em 2021. Em 2021. Então ele teve até 4 meses antes, se você voltar ao tempo, até 4 meses antes, quer dizer até final de agosto. Até 4 meses antes, final de agosto. Porque, ó, deixa sobrar 4 meses. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Então tem que ser enviado até o final de agosto. Até o final de agosto, até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro. O que é o exercício financeiro? No nosso país coincide com o final do ano mesmo, tá? O ano financeiro é o ano do calendário civil. Começa no dia 1º de janeiro,
termina no dia 31 de dezembro. Amanhã será o último dia do mês, o último dia do exercício financeiro. Bom, então, PPA ela tem que ser enviada até 4 meses antes do encerramento. Professor, ela foi enviada até aqui. Ela tem que ser devolvida para o governo quando? Até aqui, ó. O encerramento, dia 22 de dezembro, fica condicionado, o encerramento também fica condicionado à apreciação e à devolução do PPA. Então, o dia 20 só vai terminar o primeiro exercício financeiro, é isso? Não. Não é aqui não, no PPA não. É aqui, ó, PPA. No segundo ano, tá? É aqui, exatamente. A interrupção fica condicionado ao PPA. Exatamente, ó. Então, o PPA ela vai ter que ser aprovada até o dia 30 de junho. Se não for, vai ficar condicionado ali, só vai ser interrompido se voltar o PPA, tá certo? Bora para a LDO. O que é que diz o artigo 175? O LDO tem que ser enviada a lei, enviada a proposta à Câmara Municipal até 8 meses e meio do fim do exercício financeiro. Em outras palavras, o que significa isso, Moral? Até metade de abril. Até metade de abril. Então, até metade de abril. Até metade de abril. Se você calcular, até 8 meses e meio antes, é metade de abril. É janeiro todo, fevereiro todo, março todo. Ó, dá 3 meses e meio de abril. Então, até metade de abril, a LDO, ela tem que dar entrada, ela tem que ser enviada à Câmara Municipal. Ela tem que ser bem aqui, ó, até metade de abril. E aí, a ideia é o seguinte, só se interrompe o primeiro período se tiver a apreciação da LDO. E lembre-se, a LDO é anual, o PPA só faz uma vez naquela legislatura. A LDO é todo ano. Então, só vai interromper se votar a LDO. Só vai interromper se votar a LDO. Olha para a questão, o que ela diz? A sessão legislativa ordinária só será não será encerrada sem a aprovação do projeto da LDO. Presta atenção, essa questão é das mais pegadinhas. Não é encerrada, é interrompida. Ela só será interrompida se tiver a aprovação da LDO. Então veja que essa questão, ela queria saber a diferença de interromper para encerrar a sessão legislativa ordinária. Portanto, esse inciso está errado. E só para eu finalizar, o artigo 176 vai falar sobre o envio da LOA para a Câmara Municipal. Ela deve ser, é a única que tem uma data fixada, tá? Enviada até 15 de outubro à Câmara Municipal. E aí a Câmara Municipal, ela tem obrigação de votar a LOA aqui, ó. Só se encerra se aprovar a LOA. Se não aprovar a LOA, não se encerra. Nós tivemos agora a Assembleia Legislativa, ela durou mais tempo por causa da LOA. A LOA ela não foi aprovada no prazo previsto para encerramento, então teve que prorrogar o encerramento ali da sessão legislativa ordinária da Assembleia Legislativa por causa da LOA. A LOA foi aprovada somente essa semana, agora que passou, essa semana que nós estamos, na quarta-feira, tá? Foi aprovada a LOA. Enfim, o inciso 1 está errado. Por quê? Porque não é encerrado, é interrompido. Não será interrompido sem a aprovação da LDO. Nós vamos ter que sair. Agora vamos ter que sair. Tá, então peraí, eu vou sair do mesmo, vou ficar assim, ó. Tira o printinho. Rapaz, aqui não pode perder jamais o humor. Não pode perder jamais o humor, não. Sabe por quê, pessoal? Porque a gente tem que ser grato. Vem pra cá, Sérgio, vem pra cá.
nós devemos ser gratos por aquilo que o ser humano começa a chamar de o básico, eu chamo de fundamental. É fundamental. Nós vivemos aqui com as nossas próprias pernas, nós temos discernimento, nós temos consciência, nós temos pensamentos, nós temos 2 olhos, nós temos uma respiração, que hoje nós não precisamos de aparelho para respirar. Então veja quanta quantidade de possibilidades boas, muito boas, que Deus está nos dando. Então preste bastante atenção. Comece esse ano, termine esse agradecendo, comece o próximo agradecendo. É mais momento de agradecimento, de gratidão, do que pedidos. Então, é momento de agradecer por tudo que você está vivendo, pelo dom da sua vida. Moral, e os meus problemas? Eu também tenho, Sérgio Rosa também tem, Cícero também tem. Todos nós temos problemas. Muitas das vezes, o que nos diferencia não são os nossos problemas, mas a capacidade de enfrentá-los. Então, seja capaz de enfrentar os seus fardos, e eu tenho certeza, se você for um bom filho, se você atravessar, viver esse deserto, aprender o processo do deserto, você vai conhecer a glória. Então eu termino aqui dizendo que eu estou muito feliz, primeiro, por estar vivo, o dom da vida. Muito obrigado ao Senhor Deus, o Senhor Criador, que me permitiu a vida de estar aqui com vocês também e ter a minha família, agradecer pela minha família, minha filha, minha esposa, meus pais, tá? Meus amigos, todos os meus amigos. Enfim, é só gratidão. Agradecer a Deus por tudo isso e por me permitir estar criando mais amizades em Fortaleza. Eu tenho certeza que o Sérgio Rosa passa por isso, o que eu também passo. Onde a gente passa, a gente tem alunos, tem amigos aí espalhados, e eu fico muito feliz todas as vezes que eu me encontro com vocês, que você vai lá, professor Moral, fui seu aluno, sou seu aluno, e você me dá aquele abraço. Continuemos assim. Isso é um pedido do Moral. Onde você encontrar professor Moral, professor Sérgio Rosa, venha, nos dê um abraço. E aquela foto, Moral, a foto que nós pedimos no fundo do coração, somos nós que pedimos essa foto com você, guardar essa imagem ao lado de cada um de vocês. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romano 8, 28. Nunca esqueça dessas palavras e ela vai te fazer você crescer muito enquanto pessoa. Forte abraço. Fiquem com o grande ícone da língua portuguesa, professor Sérgio Rosa, porque eu tenho uma admiração e sou fã demais. Forte abraço. Que Deus abençoe e nunca esqueçam, para passar na Câmara Municipal não basta ser bom. Tem que ser moral. Tamo junto. Volto já.